Boa noite aos que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, mais uma live do GAEFA. Mercedes, boa noite, Carlos Eduardo, sejam bem-vindos. Luciana, Inês e a todos que estão chegando aí, meu abraço, meu carinho a todos vocês. Vanice, minha irmã, boa noite, que Deus abençoe muito. Rosineide, Eliane, Rô, minha irmãzinha, seja bem-vinda. Paulo, Silvana, Marcelo, José, seja bem-vindo, meu irmão. Dirceia, boa noite, minha irmã. Celina, Yolanda, Mara, boa noite. Seu Flávio, Dona Cida, sejam bem-vindos. Zéza, boa noite. Mário, Luiz Miguel, boa noite. Alexandre, ô meu irmão, tudo bom com você? Que Deus abençoe muito aí. Maria Luísa, boa noite. Deise e a todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, mais uma live de Pinga Fogo. Eu só queria confirmar com vocês, rapidamente, o som. Como está saindo o som? Tivemos um ligeiro probleminha com o som hoje, mas acredito que tudo se resolveu. Eu só queria confirmar com vocês se está tudo ok, estão me ouvindo bem. Só me deem um retorno aqui. Rosimeire, boa noite. Valdete, boa noite. Marina, boa noite. Seu Moacir, seja bem-vindo. Renata, Sônia, boa noite. Xande, meu irmão, boa noite. Ivali, seja bem-vindo, Ivali. Ótimo, maravilhoso. Obrigado, Mercedes. Obrigado, Paulo. Obrigado, Zéza, pelo carinho, do retorno. Luciana, ok, ótimo. Fátima, seja bem-vinda. Ok, Xande, valeu. Renata, obrigado. Renata, seja bem-vinda. A Campos e ao Norato, tá? Sejam bem-vindas. Fátima. Ok. Só fico um pouco preocupado, gente. Vânia, boa noite, minha irmã. Ângela, boa noite. Zéza, boa noite. Lívia, minha irmã, boa noite. Só fico um pouco preocupado, gente, porque o som tá ótimo, a imagem acredito que esteja bem também. Mas hoje durante o dia eu recebi um zap de uma irmã querida me mandando uma foto em que a pessoa estava me assistindo pela TV. E se pelo menos fosse aquelas TVzinhas 20 polegadas, mas era uma TV grande. E eu falei, nossa, vou começar a cuidar melhor da minha aparência, porque me ver em tela grande ninguém merece, né? Bom, falta um minutinho para a gente iniciar. Então, apenas recapitulando, gente, conforme um preceito já que a espiritualidade passou há algum tempo, né? A nossa live começa às 8 horas com a prece. Logo após, vocês já iniciam as questões, inclusive já tem uma aqui, até 8h45, 15 para as 9, como vocês sempre têm feito, né? Para que eu tenha tempo de responder todas as questões que entrarem até as 9 horas e aí partir para a segunda etapa, que é a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas, encerrando definitivamente a reunião às 9h15.
tá bom? Então conto com o auxílio e com a compreensão de todos, tá? Vamos iniciar então a nossa reunião? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, já temos uma questão aqui, mas podem fazer à vontade, tá? Deixa eu só ver aqui. Paulo, Silvana, boa noite, obrigado pela pergunta. Em todas as lives apresentadas, nós ouvimos que a força da mente é muito poderosa, a ponto de conseguirmos até a cura com isso. Então, os maus políticos que estão fazendo sofrer muitas pessoas, inclusive chegando até o suicídio, como esses maus políticos não são derrubados com a força negativa do ódio de várias mentes em conjunto. Bom, cada qual tem uma missão na Terra, né? E o Espírito, ele vem para se redimir, se reparar com a sua própria consciência culpada, sempre na área que ele caiu. Então, todo aquele que consegue alcançar um grau de comando, ele é revestido de uma responsabilidade imensa. Imensa. Não só com ele, mas principalmente com a sociedade inteira. Então, o prefeito, ele é responsável pelo destino dos habitantes de uma cidade, o governador de um estado e o presidente de um país. Então a responsabilidade é muito grande. Quando ele se corrompe através dos pensamentos negativos, ele assume uma responsabilidade imensa, não só com ele, mas com a população inteira, né? O pensamento é realmente muito poderoso, ao ponto de poder curar ou adoecer a si próprio, né? Imagino realmente o grau de negatividade que qualquer político com boas ou más intenções sofra, uma vez que nós vemos que são perseguidos, né? Mas aí entra a questão da sua responsabilidade como espírito imortal, né? Então, dessa forma, eles devem cumprir da melhor forma possível, porque eles vão responder por tudo que eles fizerem de bom e de mal. Seu Walter, abraço para o senhor também, para a Luciana, para todos aí. Um grande abraço. Deise, boa noite, obrigado pela pergunta. João, fale um pouco sobre a Ordem Rosa Cruz. Eu conheço superficialmente os nossos irmãos da Rosa Cruz, tá? Eu não tenho um conhecimento muito profundo deles. Mas, ao meu ponto de vista, eles, como toda a filosofia religiosa e filosófica, porque eles têm um braço filosófico muito importante, né? E eles, em alguns pontos,
eles se assemelham à doutrina espírita, né? Mas eu não tenho maiores conhecimentos aprofundados sobre as bases da Rosa Cruz. Eu sei que é um movimento religioso e filosófico, que, como todo movimento religioso e filosófico, em suas bases, ele propõe a prática do bem e da renovação do ser humano para se tornar um ser humano melhor, né? O grande problema das filosofias e das religiões não é a religião em si, mas os religiosos, seus seguidores, né? Rosineide, boa noite, obrigado pela pergunta. Na verdade, Rosineide, bom, eu respondendo sem fazer pergunta. Qual a diferença entre kardecista e mesa branca? Bom, na verdade, nós precisamos analisar isso de uma forma um pouco mais profunda. Eu tenho uma palestra que eu fiz que eu não sei se está no canal, mas eu vou consultar isso. O que o Espiritismo não é. Mas em linhas gerais é assim. É, o Espiritismo, a palavra Espiritismo foi criada por Allan Kardec, tá? No século XIX, e o Espiritismo nasceu no dia 18 de abril de 1857, baseado em 7 pilares: a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus. Tá? Isso é doutrina espírita. Kardecista é uma palavra que foi criada no movimento espírita, pelos espíritas, mas não pelo espiritismo. Que quer dizer o quê? A religião de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina. Mas ele mesmo, em todos os seus livros, deixa claro que a doutrina é muito maior do que ele. Então não existe o termo kardecista, porque não existe religião de Kardec, existe o espiritismo. Agora, a mesa branca ou terreiro, que muitas vezes as pessoas confundem também, vem de raízes da Umbanda. O que é a Umbanda? É uma religião que nasceu no século XVI, com a vinda dos escravos para o Brasil, que é uma mistura entre o catolicismo dos espanhóis, dos portugueses, aliás, dos portugueses, dos cultos indígenas, dos índios que viviam aqui, e do candomblé, que é a religião dos escravos. Então a mistura desses 3 religiões foi formada a Umbanda. E a Umbanda, ela é dividida em Umbanda de mesa e Umbanda de terreiro. E aí as pessoas começam a confundir. Confundem a Umbanda de mesa branca com o Espiritismo e a Umbanda de terreiro com a Umbanda propriamente dita. Nós respeitamos profundamente os nossos irmãos umbandistas, porque a Umbanda, bem trabalhada para o bem, é muito bonita, mas não é doutrina espírita, tá? Eu fiz assim em linhas gerais, mas eu vou procurar essa palestra que eu aprofundo um pouco mais e daí eu te encaminho, tá? Porque dali eu tenho um tempo maior para aprofundar um pouco mais esse assunto, tá? Cláudia, Lu, boa noite. Toninho, meu abraço, meu irmão. Tá aqui com a gente.
Maria Luísa, obrigado pela pergunta. Existe a possibilidade de um suicida ser resgatado imediatamente ao ato infeliz? É um tema polêmico, Maria Luísa, porque muitos espíritas, eles se vinculam muito à justiça de Deus e esquecem a misericórdia. Tá? Então, o que Kardec nos fala? Que o suicídio é a morte ou desencarne mais complexo, mais dificultoso para o espírito, porque é a única forma de desencarne que não é prevista no seu plano encarnatório. Tá? Agora, ele fala também, e os espíritos de luz confirmam isso, que cada caso é um caso. Que a forma com que a pessoa é moralmente, o trabalho no bem que ela desenvolveu, as situações que o levaram ao ato do suicídio, tudo isso é colocado na balança como atenuantes do ato. O arrependimento, né? Então, tudo isso é levado em conta. Então, pode ocorrer de um suicida ser resgatado? Sim. Sim, eu entendo que sim. Desde que o seu patrimônio moral seja o seu advogado. Desde que no ato último, no momento supremo, no instante fatal, ele se arrependeu e não deu tempo de voltar atrás. Porque Deus é misericórdia. E o vale dos suicidas, tão proclamado pelos espíritas, não é uma prisão àqueles que se matam como castigo, mas um período psíquico e mental de refazimento para que alcancem a redenção de si próprios, através do arrependimento e através da mudança psíquica. Então, eu acredito fielmente, certamente que sim, ele pode ser resgatado, desde que preenchido esses requisitos, né? Porque apenas para completar, em muitos casos o suicida entra numa prisão de desespero devido à sua revolta. E essa prisão de desespero impede, isso eu estou falando em prisão mental, tá? Impede o acesso dos espíritos nobres, os espíritos de luz, a ele. Não que ele esteja desamparado. Muitas vezes os espíritos de luz estão ao lado dele, mas ele não dá acesso. E o arrependimento é essa chave que abre as portas mentais, tá bom? Mário, meu irmão, obrigado pela pergunta. O que acontece com a nossa consciência no período de perturbação, na transição do mundo físico para o espiritual? Na verdade, Mário, assim, essa palavra perturbação foi colocada por Kardec quando ele recebe da espiritualidade o seguinte, que o período do desencarne, todo o espírito passa por um processo de perturbação. Mas não é uma perturbação no sentido que nós conhecemos hoje. De ficar perturbado, de ficar mal, de ficar ruim. Não. Perturbação no sentido de adaptação do corpo físico para o corpo espiritual. Do mundo físico para o mundo espiritual. Então, esse processo de transição e de adaptação, ele vai depender de cada espírito. Se o espírito é um pouco mais desmaterializado, se esforça por ser desapegado dos bens materiais,
ele tem uma facilidade maior de adaptação. Se ele é uma pessoa extremamente egoísta, extremamente apegada à matéria, né? Fica ligado à sua casa, ao seu carro, à sua conta bancária, ao seu trabalho físico, ele vai ter uma dificuldade maior nesse processo de adaptação. Então, quando Kardec fala em perturbação, ele está falando nesse sentido. Então, a consciência do espírito recém-desencarnado é a mesma do espírito encarnado. Então, ele desencarna e acredita ainda estar encarnado. Há um livro chamado E a Vida Continua, do André Luiz, inclusive é o último livro dele, da coleção André Luiz, né? E que também tem o filme. Se você tiver a oportunidade de assistir o filme ou ler o livro, nossa, faz muitos anos que eu li. Vamos ver se eu me recordo do nome dos personagens. Não, enfim, não vou me recordar. Mas uma moça casada, jovem, desencarna. Ela vai para um hospital espiritual. Acorda sem dor, sem problema nenhum. Ela fica algumas semanas no hospital se adaptando. Mas para ela está no hospício. Porque ninguém fala nada para ela, ninguém explica para ela o que está acontecendo. Né? Todo mundo fala para ela ter calma, que as coisas vão ser explicadas no momento certo. E ela acredita que ela enlouqueceu como consequência da cirurgia e acabou sendo internada ali. Evelina Serpa. Dá uma lida, né? A consciência permanece a mesma, tá? Denise, obrigado pela pergunta. Depois de uma tremenda falha ou erro, fiquei uns dias sem conseguir fazer minhas orações, porque não me achei digna. Hoje está tudo bem. Já está tudo bem. Mas sinto que fiquei com uma falta enorme com Deus. O que você, na sua... Nossa Senhora. Denise do céu, não faça isso comigo. Eu vou até pular essa parte, tá, Denise? O que você me diz sobre isso? Porque para eu ter uma sabedoria já está complicado. Uma imensa... Meu Deus, daqui a uns 1000 anos a gente volta a conversar. Mas assim, Denise, eu sempre me recordo da passagem de Jesus com a adúltera. Todos ali estavam querendo apedrejar, matar a adúltera. Jesus olha eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O único puro, o único que não tinha pecado, o único que podia tirar pedra é Jesus. O que ele fez? Levantou a mulher pelos antebraços. Mulher, quem aqui te condena? Ela olha e já não encontra mais ninguém. Ninguém, meu Senhor. Nem eu te condeno. Vá em paz e não tornes a pecar. Então, assim, Jesus e Deus são infinitamente misericordiosos. O amor de Deus por nós nos constrange, porque nós não conseguimos alcançar a dimensão dessa misericórdia e desse amor. Então, tenha absoluta certeza, todos nós erramos. Você disse que teve uma tremenda falha. Quem de nós na Terra não passa por tremendas falhas? Como eu costumo dizer, nós na Terra não podemos atirar pedra, porque todos nós somos janelas. Todos nós temos telhado de vidro.
Todos nós erramos. Deus te perdoa. O que eu percebo na pergunta é que só tem uma pessoa que precisa te perdoar. Você mesmo. Porque Deus te perdoou. Você errou, reconheceu o erro, ótimo. Se arrependeu, maravilhoso. Mas não carregue isso como uma pedra nas suas costas. Eu errei, mas Deus me dá a oportunidade de reparar esse erro. Segue adiante, seguindo o Evangelho de Jesus. Repare esse erro e segue adiante. Porque é assim que Jesus nos orienta. Tá? Ângela, boa noite. Obrigado pela pergunta. Gostaria que você comentasse a respeito daquele vídeo emocionante de uma senhorinha dizendo que viu Jesus. Sim, para todos os outros da live, a Ângela me mandou pelo WhatsApp um vídeo de uma senhorinha linda, emocionada, falando para a filha que havia visto Jesus, que Jesus era lindo, né? Que abraçou-a, e ela estava em tremenda solidão e Jesus a abraçou. Bom, vamos analisar isso. É possível, primeiro, vamos analisar isso. É possível que Jesus tenha aparecido a essa senhorinha? É possível. Por quê? Teoricamente é possível. Porque Jesus é um espírito. E como um espírito, ele pode aparecer a um espírito encarnado. Vamos ver, por exemplo, a história de Paulo de Tarso. Ah, mas Jesus apareceu para Paulo de Tarso. Sim, mas quando ele era o assassino Saulo de Tarso. Né? Então, teoricamente ele poderia. O que eu acho que aconteceu, o que eu acho mais lógico ter ocorrido nesse caso, é que um espírito de luz, provavelmente o mentor espiritual dessa senhorinha, para que ela pudesse aceitar melhor a sua presença ali, se apresentou na figura de Jesus, para que ela abrisse mais o coração e ele tivesse a oportunidade de auxiliá-la melhor. Eu creio que essa é a explicação mais lógica e mais plausível. Uma vez que Jesus pode surgir para outras pessoas, pode. No entanto, ela acaba sendo uma experiência muito pessoal. Por exemplo, você não procuraria o presidente da República para resolver uma questão que você pode resolver com um vereador ou com algum funcionário de um órgão público do seu município. Né? Então, eu acredito mais nessa posição. Tá? Eu estou com um ligeiro problema aqui, meus irmãos. É que foram descendo as questões. Deixa eu só ver aqui. Foram descendo os comentários e eu perdi acesso a alguns comentários. Acima do comentário de boa noite da Marli Rosa Batista. Boa noite, Marli. Então, eu peço a gentileza que aqueles que fizeram questões depois da Ângela, até a Marli, que refaçam, por favor, que eu não estou conseguindo ter acesso. Subiram os comentários e eu não consigo visualizar, tá? Então, por favor, refaçam as perguntas, tá?
Maria Ângela, boa noite, obrigado pela pergunta. João, gostaria que você falasse sobre Candomblé, Umbanda e adeptos de Allan Kardec, pois eu sei que não existe kardecista agradecido. Bom, Ângela, é mais ou menos aquilo que a gente comentou, tá? O Candomblé é a religião africana dos escravos. Candomblé significa, no idioma iorubá, culto aos deuses da natureza. Quais são esses deuses da natureza? O deus da floresta, das pedras, da guerra. E esses deuses, em Yorubá, têm um nome, Orixá. Então, o candomblé, quando chegou ao Brasil, ele foi trazido pelos africanos. A Umbanda é uma mistura, é uma nova religião que é uma mistura do candomblé africano, do catolicismo português e dos cultos religiosos indígenas, que surge também no século XVI, com a vinda dos navios negreiros para cá. E Kardec no século XIX, tá? Então, realmente, não existe kardecista, tá? Essa é uma palavra que foi criada dentro do movimento espírita, mas que não existe, tá? Se caso você quiser, eu vou disponibilizar no nosso canal um link com essa palestra em que eu analiso bem esses três termos, tá? Essas três filosofias religiosas. Alexandre, meu irmão, obrigado pela pergunta. João, eu e minha esposa já estamos vários anos na doutrina espírita. Eu ainda mais comecei, como muitos dizem, em um centro kardecista. Depois de alguns anos, mudamos para outro centro em Ourinhos, que muitos conhecem por ser misto, espiritismo e umbanda. Trabalhamos com pretos velhos por 8 anos e 3 anos voltamos à nossa antiga casa espírita. Você vê algum problema nessas mudanças? Não, não necessariamente, porque a pessoa ela busca algo que satisfaça o seu íntimo. Não tem problema nenhum em ser um bandista, desde que a pessoa se sinta feliz ali, que complete a sua vida, né? Não tem problema nenhum. A Umbanda bem trabalhada é muito bonita, né? Agora, o que não se pode ocorrer é seguir duas filosofias diferenciadas, porque a Umbanda e o Espiritismo, como todas as outras filosofias religiosas, têm um objetivo comum, a prática do bem e alcançar a Deus. Mas os caminhos são diferenciados. Então, não há possibilidade, por exemplo, de você seguir bem a doutrina e seguir bem a Umbanda. Ou bem você segue a doutrina, ou bem você segue a Umbanda. Mas, nessas mudanças, não há problema nenhum, porque nós estamos buscando algo que seja bom para nós, né? Seja na Umbanda, seja no Espiritismo, seja na Igreja Católica, no Templo Evangélico, não tem problema nenhum, tá? Nós temos a doutrina e os espíritas coerentes com a doutrina que professam têm muito respeito pelos nossos irmãos umbandistas. Adilson, boa noite, obrigado pela pergunta. Antes de responder o Adilson, gente, eu estou muito preocupado com as perguntas que foram feitas naquele intervalo que eu perdi, tá? Por favor, refaçam ela, tá? Para que a gente possa responder. João, uma pergunta sobre a aparição da Virgem de Fátima em Portugal e sobre a mensagem dos acontecimentos aqui na Terra. Bom, na verdade, a aparição da Virgem de Fátima, na verdade, é uma aparição de Maria Santíssima, tá? Que foi feita em Fátima, em Lourdes,
em vários locais, né? E quanto aos acontecimentos, a mensagem, isso é envolta em muito mistério, em muitas questões humanas, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando analisa isso, tá? O que a gente pode falar é que, conforme o Livro dos Espíritos afirma, o conhecimento do futuro é dado apenas raramente pelos espíritos de luz. E somente aqueles que têm condições de utilizar esse conhecimento para o bem. Tá? Do mais, o que eu falar a respeito das revelações de Fátima são meros achismos. Tá? Bernadette, boa noite, minha irmã. Podemos dar passividade na hora do evangelho no lar? E se for uma psicografia, pode? Não é aconselhável, Bernadette, não é aconselhável, porque a gente acaba tornando o evangelho no lar uma reunião mediúnica, e não é isso, pelo menos não é isso que deve acontecer, tá? Não se deve. Mesmo a psicografia, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Vez ou outra pode ocorrer, mas isso não deve ser uma constante. Tá? Ah, ok, Ricardo. Mais uma vez você me quebrando o galho, viu? Como eu te falei hoje, o meu anjo da guarda está quase perdendo o posto para você, viu? A palestra, pessoal, sobre a Umbanda, o Ricardo colocou o link aqui, tá? No YouTube, tá no canal aqui, ó. O que o Espiritismo não é, tá? Vocês dão uma olhadinha lá que ali eu tenho 1 hora para a gente conversar bem a respeito disso. João, as entidades Zé Pilintra, Pombagira, Tranca-Rua e outras, elas existem ou são figuras criadas pela Umbanda? Não, na verdade, eles são espíritos que nós chamamos de obsessores. Espíritos que ainda não se voltaram ao bem. Cada filosofia religiosa dá um nome que quer, né? Mas são espíritos dignos do nosso respeito. Rogério, boa noite, obrigado pela pergunta. Com tantos desencarnes atualmente, seria um chamado? Uma convocação para uma batalha espiritual? Creio que não, Rogério. Na verdade, eu não creio que não. Não é. Batalha espiritual é uma questão muito. Quando a gente fala em batalha, a gente tende a acreditar que os dois lados estão em pé de igualdade. Deus é infinito amor e misericórdia. O bem sempre prevalece. O mal, ele não é eterno no universo. Kardec deixa claro isso no livro Céu e Inferno. Então, o mal é uma doença transitória. O espírito pode passar séculos no mal, mas um dia ele vai se voltar ao bem. Então não existe essa questão de batalha espiritual, que infelizmente muitas crenças espiritualistas utilizam. Tá? O que está ocorrendo é um processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração, o mal já não terá tanto lugar. E os espíritos que perseveram no mal serão convocados pela espiritualidade superior a se transferir a outras regiões, a outros planetas mais inferiores. E esse processo de desencarne coletivo faz parte desse processo de transição, né? Não que aqueles que estão morrendo sejam maus, não. Porque a única morte imprevista pela espiritualidade é exatamente o suicídio. Mas as mortes, para que sejam entendidas como os maus estão desencarnando para limpar a terra, não é bem assim. Porque o mundo espiritual ligado à terra, quando a pessoa morre, ela vai para o mundo espiritual ligado à terra, não muda muito, né? Até a mesma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando
o espírito de luz coloca uma mensagem assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, quer dizer, os maus precisam estar encarnados para se restabelecer, para se rever os conceitos, né? Ô Luiz Marcelo, boa noite. Alegria tê-lo aqui conosco. Porque algumas vezes vamos a um determinado lugar pela primeira vez e temos a sensação que até mesmo certeza que já estivemos ali. Bom, Luiz Marcelo, na verdade nós temos duas explicações para isso, tá? A primeira pode ocorrer que você tenha vinculação àquele local com uma vida anterior sua. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e você tem certeza que aquele local em que você está, não obstante você nunca ter ido ali, você já esteve ali e tem uma sensação muito forte. Isso pode ser vinculado a uma existência anterior onde você viveu ali, tá? Uma segunda possibilidade é você, ao dormir, nós, quando dormirmos, o corpo precisa do repouso, o espírito não. Então, ao dormir, nós saímos do corpo e temos experiências no mundo espiritual. Muitas delas são refletidas através do sonho. E nem todos os sonhos são reflexo real do que a gente vive no mundo espiritual. Por quê? Porque ele se mistura muito com as nossas fixações mentais, com as nossas preocupações, com as nossas angústias, tá? Agora, pode ocorrer que você, ao dormir, tenha saído do corpo, ido em tal local, fazer alguma coisa, ou conhecer, ou enfim, volta para o corpo, não traz conscientemente essa informação, mas quando você volta naquele mesmo local, no estado de vigília, desperto, você tem uma sensação íntima que já esteve ali ou já conhece, vinda do período que você esteve lá em espírito, desdobrado ou liberto temporariamente pelo sono, tá? Alexandre, obrigado pela mais uma pergunta. André Luiz, o repórter espiritual do nosso lar, através do nosso irmão Chico Xavier, não se enquadra como um suicida inconsciente? Com um médico encarnado, usou e abusou do corpo físico vindo a desencarnar. Totalmente. Tanto que ele deixa claro isso no livro e no filme. Ele foi um suicida inconsciente. Por quê? Porque ele abusou do corpo físico pela bebida, pelo cigarro, pelas noitadas a fio, enfim. Ele destruiu o corpo físico perfeito que ele tinha, né? Então ele é sim um suicida inconsciente, tá? E Célia, boa noite. Onde fica o perispírito durante a gestação? Minha dúvida decorre por André Luiz dizer que é só por volta dos 7 anos que ele incorpora totalmente. Licélia, muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora, tá? Vamos com calma. O perispírito, ele é o corpo espiritual do espírito. O espírito é um foco de luz. Somos nós. Nós não temos espírito, nós somos espírito. O corpo espiritual, ele envolve o espírito, tá? E quando nós vamos encarnar, o perispírito, segundo o próprio André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, quando ele analisa a reencarnação de Sigismundo, ele diz: o perispírito se liga ao corpo físico célula a célula. No momento que o espermatozoide
atravessa a barreira do óvulo e fecunda, formando a primeira célula, ovo ou zigoto, nesse instante o perispírito se liga ao corpo. A primeira célula. E no momento que começa a multiplicação celular, o perispírito vai se ligando às demais células até que o corpo esteja totalmente formado. Então, o que ocorre? Nesse período que o corpo é formado e o perispírito do recém-nascido vai lentamente se ligando ao corpo físico, ele se encontra imantado, ligado, acoplado ao perispírito da mãe, por altura do ventre. Quando ele nasce, ele adentra definitivamente o corpo físico, pronto. Mas os laços que o unem ao corpo físico ainda estão muito frágeis, não estão devidamente atados, não estão devidamente fortalecidos, o que vai ocorrer por volta dos 6, 7 anos de idade. Tá? Espero que tenha ajudado. Bem rapidamente, porque não dá tempo da gente analisar isso com forma mais detalhada, mas em resumo é isso, tá? Davi, boa noite, obrigado pela pergunta. Meu animalzinho poderá ser um humano do meu convívio na minha próxima encarnação? Infelizmente não, Davi. Por quê? Os animais, eles são espíritos. O espírito, ele passa por uma jornada evolutiva por todos os reinos da natureza. Mineral, vegetal, animal, hominal, a fase humana, para adentrar a fase angelical, dos anjos, dos espíritos puros. Então, o animal está numa fase evolutiva própria dele. Tanto é que ele não é considerado um espírito, ele é considerado um princípio inteligente. Porque Kardec, no livro A Gênese, nos fala que espírito, propriamente dito, só é aquele que tem a consciência do bem e do mal. Patrimônio apenas da fase humana. Então, antes disso, ele é um princípio inteligente. Um dia ele será um humano? Sim. Como um dia nós fomos animais. Mas quando ele chegar à fase humana, nós já estaremos num contexto maior, tá? Mais evoluído, espero eu, né? Espero eu. Mas nada impede que ao desencarnar, como o seu cachorrinho desencarnar, ele possa retornar a você como um cachorrinho, né? E ele continua o seu processo evolutivo. Quando for para que ele entre para a fase de preparação para reencarnar como ser humano, ele vai passar por toda uma etapa de transição, que não cabe comentar aqui, tá? Até que ele possa reencarnar primeiramente em estágios primários da evolução humana, tá? Como nós todos passamos, tá? Fernanda, boa noite, obrigado pela pergunta. Minha mãe desencarnou e minha filha de 6 anos tem um entendimento claro. Tento passar tudo sobre a doutrina para ela, mas ela supera qualquer expectativa. Ela chega a me consolar quando choro e diz que minha mãe está bem e está nos vendo. Queria uma explicação sobre essa serenidade dela. É o processo de transição do planeta, Fernanda, minha irmã. Os espíritos que estão encarnando agora são espíritos altamente evoluídos, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista moral. Tanto que a psicologia humana, a partir da década de 70, começou a chamar essas crianças fora da linha, fora da curva, como crianças índigo
e crianças cristal, crianças índigo, crianças que têm uma intelectualidade muito maior do que a nossa. E começaram a reencarnar na Terra a partir da década de 70. Tinham intelectualidade maior, mas não moralmente maiores. Agora, as cristal, elas têm não só uma intelectualidade muito mais avançada do que a nossa, mas também um senso moral e uma evolução espiritual muito maior do que a nossa. Então, a sua filhinha, com toda certeza, é um espírito índigo. É uma criança cristal. Até porque, nesse processo de transição, alguns estudiosos dizem que a partir de 2012 não se reencarna mais espíritos maus na Terra. Até pelo processo de transição. Tá bom? Bom, meus irmãos, 8h46, eu peço a vocês, então, o carinho de encerrar as questões para que a gente tenha oportunidade de terminar as que estão aqui e aí podermos passar às 9 horas para a segunda fase da nossa reunião. Lembrando que as questões que ficaram naquele intervalo, por favor, que tenham colocado, né, para que ninguém fique sem resposta a alguma questão. Uma alma nova em sua primeira encarnação humana tem mais facilidade para o bem ou para o mal? Uma alma humana, na sua primeira encarnação, é mais animal do que ser humano. Tá? Porque a primeira fase da evolução humana, o corpo é ainda de um homem das cavernas, um homem macaco. Se você fizer uma análise, procurar aí homem macaco, o homem de Neandertal, você vai ter uma ideia de como é o corpo físico de uma alma na sua primeira encarnação. Ela tem 99% de instinto e 1% de intelectualidade. À medida que ela vai evoluindo ao longo dos milhares de anos, ela vai modificando isso e despertando no espírito dela o processo de moral, tá? Solange, vamos pedir por ela no momento da vibração, tá bom? Nara, minha irmã, que bom que você está aqui com a gente. Fale sobre os espíritos dos animais e desencarne deles e a reencarnação como é no plano espiritual para eles, de todos os animais. Bom, Nara, eu vou passar rapidamente aqui, porque não dá tempo da gente aprofundar muito. Mas eu tenho também uma palestra só sobre animais, que está lá no nosso canal, o Gaefa Espírita. Os animais têm alma, é o nome da palestra, tá? Mas aqui eu vou dar uma pincelada rápida para você. Os animais são espíritos, tá? E eles estão num processo de evolução constante para chegar à fase humana. Eles desencarnam e reencarnam. Tá? Eles reencarnam. O livro dos espíritos é claro nisso. Os espíritos nobres são claros nisso. O processo de reencarne deles é bem mais rápido do que o nosso, porque eles não têm a consciência humana. Portanto, eles não têm livre-arbítrio, vivem no instinto. Aí eles não têm expiação. Então, os processos kármicos deles são muito mais fáceis, muito mais simples. Por isso, o processo de reencarnação de um animalzinho pode ser de alguns dias a, no máximo, algumas semanas, tá? Então, em resumo, é isso, tá? Eles... E lá no mundo espiritual, nesse período, eles não têm noção que estão desencarnados, né? Mas eles mantêm ainda o sentimento muito forte pelos donos, tá? Do mais,
Dê uma olhadinha nessa palestra que eu fiz, que ali eu aprofundo muito mais esse tema, tá, Nara? Obrigado pela questão. Ah, obrigado, Marcos, obrigado, que eu não tinha pulado nenhuma questão, né? Eu fiquei muito preocupado com isso. Mas obrigado mesmo. Lívia, minha irmã, obrigado pela pergunta. Acredito que já falamos sobre isso, mas gostaria de relembrar. Por que razão algumas religiões não costumam citar a existência e importância de Maria? Porque as religiões, de uma forma geral, colocam, eh, colocam o Cristo como o Salvador absoluto. Todas as religiões colocam isso. Mas desprestigiam Maria, né? Principalmente os nossos irmãos evangélicos. Tá? E por que isso? Uma boa pergunta, porque não há lógica plausível nisso. Maria foi e é um espírito elevadíssimo que teve uma missão grandiosa na Terra, né? Infelizmente, as religiões protestantes, de uma forma geral, a partir de Lutero, que fez a reforma protestante, depois veio a reforma, se tornou a reforma luterana, depois calvinista, até que chegamos hoje às religiões evangélicas. De uma forma geral, eles não dão tanta relevância a Maria. No entanto, aqueles que eu percebo baterem mais forte em Maria são aqueles próprios que não entendem a própria religião. Porque eu tenho amigos evangélicos que admiram Maria como um ser espiritual de muita luz. Então, aí vai um pouco da compreensão de cada qual, né? Cristina, boa noite, obrigado pela pergunta. Por que em alguns centros de Umbanda os médios usam de bebidas alcoólicas? Exatamente, Cristina. Cada religião tem a sua fundamentação de prática religiosa. Então, alguns guias, né, ou alguns mentores que trabalham ali, espíritos mais próximos à Terra, né, que trabalham muito no terra-terra, né, nas questões mais materiais, ainda não conseguiram se desvencilhar totalmente dos vícios terrenos. E no momento que estão ali no seu trabalho do bem, porque isso não desmerece o trabalho no bem que eles fazem, eles se utilizam de bebidas. E é impressionante como o médium toma muitas vezes uma garrafa inteira de pinga pura e o espírito vai embora e ele sai perfeitamente, né? Indicando que o espírito estava, ele que utilizou dessa energia do álcool, do fumo, etc., né? Mas realmente é uma questão mais do próprias características da Umbanda, né? Pedro, obrigado pela pergunta. Será que você poderia fazer alguma terça-feira uma live explicando sobre espíritos índigo, cristal e demais que estão vindo e qual a sua tarefa aqui na Terra? Podemos, Pedro, podemos sim. Eu vou colocar aqui, tá, na nossa pauta e pedir autorização do mentor espiritual que faz as lives, né? Porque afinal de contas, se ele falar vai para a esquerda e eu for para a direita, ele me deixa sozinho. Mas eu sempre faço isso. Eu passo para ele alguns temas e ele opta por um tema para aquela semana, né? Então eu vou pedir para ele para que a gente possa algum dia desses fazer esse tema que é muito interessante realmente. Obrigado pela sugestão.
Davi, João, existem quantos tipos de mediunidade? Inúmeras. Inúmeras. Kardec cataloga no livro dos médiuns vários tipos de mediunidade, mas as mediunidades são de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Efeitos físicos, sempre que a mediunidade interfere na matéria, tá? Um médico que consegue levitar, um médico que consegue trazer objetos para um determinado local, médiuns que conseguem ver e ouvir, é um tipo muito tênue de efeitos físicos, enfim. Médiuns de materialização, e entre outros. E médiuns de efeitos físicos, os médiuns que sentem os espíritos e escrevem, sentem os espíritos e falam, ou médiuns sonambúlicos. Então, são vários tipos de mediunidade. Kardec coloca vários tipos ali, mas não é esgotado, tá? Tem mediunidades de várias maneiras e várias qualidades, tá? Nara, sobre as entidades a qual o paganismo em várias culturas diferentes cultuam como deuses, seja na mitologia grega, romana, nórdica, hindu, egípcia, dentre outras. Na verdade, essas entidades, ao longo da história, nada mais são do que a interferência de espíritos que interferiram na vida dos seres encarnados, e ao longo da história foi sendo descritos esses espíritos ao sabor da cultura de cada civilização, né? Então, nós percebemos que antigamente existia, por exemplo, deuses para cada região ou para cada tipo ou qualidade, né? Como o deus dos mares, Poseidon, o deus do inferno, Hades, o grande deus dos deuses, Zeus. E aqui só falando da mitologia grega, mas nada mais são do que representações de entidades espirituais que em realidade existem, que foram traduzidas ou entendidas por esses vários povos ao longo dos séculos e até milênios, cada qual com a visão própria de cada mundo, né? Entendo, Vanice, mas aquela questão que eu comentei há pouco, nós temos sim a justiça, mas temos a misericórdia, né? Se ele era apegado à mãezinha querida, era apegado por amor, por cuidado. Então vamos confiar na misericórdia, que com certeza ele foi bem amparado. Tinha visto sobre, acho que no livro de Allan Kardec, que ele pergunta quem são e eles falam que são aqueles o qual antigamente vocês reverenciavam como deuses. Me corrija se estiver errado. Exatamente, Nara. São os espíritos que eles reverenciavam como deuses. Tem como saber se sou um espírito novo ou antigo de várias encarnações? Davi, muito provavelmente você está no mesmo barco que toda a humanidade. No mínimo, 400 a 500 mil anos reencarnando, tá? João, fale sobre o porquê muitas crianças têm amigos imaginários. Serão espíritos que eles enxergam? Sim. Lembra que eu comentei que o espírito completa o processo reencarnatório, se liga totalmente ao corpo por volta dos 6, 7 anos? Enquanto ele não está totalmente ligado ao corpo, os laços estão frágeis, ele consegue captar melhor o mundo espiritual.
tá? Gente, eu estou correndo um pouco aqui porque são 9 horas e eu quero ver se eu não deixo nenhuma pergunta para trás, mas não vai ter jeito, gente. Me desculpem. Eu faço o seguinte, eu anoto essas questões ou peço a gentileza a vocês que comentem essas questões na próxima live de quinta-feira e eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Porque agora é 9 horas mesmo e a gente vai ter que partir para a segunda etapa, tá bom? Me perdoem aqueles que fizeram, tá? Porque senão eu não consigo terminar às 9h15, que a espiritualidade nos orienta a isso, tá bom? Então eu peço com todo carinho que agora vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, abraçar o nosso Cristo e ao seu ouvido pedir as bênçãos necessárias para as nossas vidas. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, abençoar e proteger. Rogamos também pelos nossos irmãozinhos e familiares, que possam receber de Jesus o lenitivo para as suas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, mas também aos nossos irmãos em humanidade encarnada, que passam por provas e expiações. Rogamos, Senhor, que seu sublime amor possa alcançar a todos eles e que teu evangelho de luz possa iluminar o caminho de todos aqueles que passam pelas estradas tortuosas e difíceis do planeta Terra, por aqueles que passam pela vida aprisionados a um leito de hospital, com doenças pelos olhos da medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas sabemos que a doença é remédio amargo para a cura do espírito. Se for esse o caso, rogamos a misericórdia de conceder a esses nossos irmãos a fé e a perseverança e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Senhor, agora, sobretudo agora, eu peço a todos que estão nos acompanhando a força do pensamento. Vamos nos unir em um foco imenso de luz, que ao lado dos mensageiros do amor varrerá a humanidade inteira em bênçãos divinas. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos encarnados que sofrem, por todos que estão nesse momento em processos dolorosos contaminados pela Covid, seja no seu aspecto mais suave, seja no seu aspecto mais grave. Ampare e abençoe também os familiares que sofrem desesperadamente nessa situação difícil. Rogamos por todos nós em humanidade, encarnados, que de uma forma ou outra também nos desesperamos, vivendo diariamente a ameaça desse vírus. Rogamos, Senhor, por todos os sofredores da terra, todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades e aflições, dores e sofrimentos, vinculados a outros tipos de doença, a outras dificuldades, sejam quais forem, que teu amor seja o farol a iluminar-lhes, a abençoar-lhes, a fortalecer-lhes a fé e a perseverança, continuar caminhando não obstante as dores, tendo a certeza de que o Senhor não nos ampara jamais e não abandona uma só das suas ovelhas. Rogamos, Senhor,
por tantos que sofrem, por nossos irmãos que ao longo dessa pandemia vêm sofrendo o desespero do desencarne de seus familiares queridos. Fortalece e ampara, Senhor. Abençoa, ilumina, apazigua o coração daqueles que sofrem, daqueles que perturbados no isolamento social se entregam ao abismo da depressão, do desespero, da angústia, da dor. Olha por eles, Senhor, tendo piedade e misericórdia. Rogamos por todos nós, que juntos passamos por esse momento tão delicado da humanidade, que possamos ter a força de ver a luz no meio das trevas, ver as bênçãos no momento da aflição, ver o convite amado do Cristo no momento do testemunho, para que possamos, ao sair desta pandemia, melhores do que quando nela entramos. Enfim, Senhor, rogamos por todos que sofrem, para que seu suave e amável toque possa renovar a toda a humanidade. Rogamos pelos hospitais, pelos asilos, pelas casas de repouso, por tantos e tantos locais de sofrimento e dor, pelas prisões e por tantos locais e por tantos profissionais que lá trabalham também. Rogamos a tua bênção. Também pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, que seu luminoso exército possa, através do nosso pensamento, seguir a cada um, como se o nosso pensamento se transformasse agora em uma ponte de luz e leve a cada um que pensamos o remédio, a força, a serenidade, a fé, a resignação, a paz e a certeza de que somos filhos de Deus. Agradecemos e pedimos aos nossos irmãos já desencarnados, aos nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa. Ampara, Senhor, a nossos familiares, mas também a todos os nossos irmãos que estão retornando para a pátria espiritual, vitimados fisicamente pela Covid. Que seu infinito amor possa cobrir-lhes em sua infinita misericórdia e amor. Pelos nossos irmãos que no mundo espiritual sofrem as consequências dos erros na terra, que o arrependimento seja a chave da renovação. Rogamos pelos suicidas, para que o infinito amor maternal de Maria possa abrir-lhes a vida renovada. Aos irmãos endurecidos no mal, na condição de encarnados ou desencarnados, que possam curar-se através do seu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso,
que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Por teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, mantendo-nos nessa vibração, vamos, pela força do pensar, no momento e no local em que estamos, no nosso lar, aonde quer que possamos estar, ver que uma chuva de luz cai sobre nós. E ao tocar, o nosso corpo é absorvida, envolvendo o nosso corpo em luz, a harmonia orgânica se faz. Alcança a nossa mente, trazendo a serenidade, limpando os maus pensamentos. Atinge o nosso coração e a nossa alma, renovando o nosso propósito e certeza da fé em Deus. Os espíritos de luz aqui estão, abençoando as águas, nos envolvendo nessa corrente de luz, para a renovação das nossas energias, para a limpeza das perturbações do dia a dia, para que possamos ser renovados e fortalecidos, para que possamos, Pai, alcançar a harmonia e a paz. E assim, renovados por esse sopro divino, que nos revigora não só o corpo e a mente, mas as fibras mais profundas do ser, lentamente retornamos à nossa condição normal e partimos para a gratidão, para o agradecimento aos nossos mentores espirituais que estiveram conosco, para todos os trabalhadores do GAEFA que trabalharam ao nosso lado, para o mentor espiritual desta reunião, para Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a doce Mãe Maria de Nazaré, rogando a ela que cubra a humanidade em seu manto de bênçãos, a Jesus, o nosso Mestre, para que sempre esteja ao nosso lado, pois Ele nos diz: jamais vos deixarei órfãos. E a Deus, o nosso Pai, em agradecimento, entregamos aos seus pés, Pai da vida, mais essa reunião e agradecemos por tudo que nos concede, porque sabemos que somos seus filhos e que o nosso destino é a felicidade suprema. Rogamos, Pai, nos fortaleça e ilumina, para que possamos nos ver e nos sentir como verdadeiros filhos da vossa misericórdia, e caminharmos pelos tormentos da vida física, encarando-os como desafios luminosos, para chegarmos mais próximos de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agradeço profundamente o carinho de vocês, a compreensão por não ter podido responder as questões que faltaram. É que em algumas semanas atrás, acredito que quase 2 meses, a reunião começou a se prolongar muito e o meu orientador espiritual particularmente me deu uma puxadinha de orelha, dizendo que eles estavam no trabalho conosco até as 9h15.
depois do que deveriam preparar para seguir para outros trabalhos. Então, diante disso, ele nos foi orientado para que, de forma irrevogável, terminássemos as questões até 9 horas no máximo, para que o trabalho de passe, de fluidificação das águas e principalmente de atendimento aos necessitados pudesse ser feito, né? Então agradeço a compreensão de todos vocês por isso e convido vocês a conhecer o nosso canal no YouTube, o Gaefa Espírita. Não só essas palestras que eu comentei, mas todas as outras. Essa própria daqui a pouco estará lá também. Também ficará aqui na nossa página do Facebook, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Temos agora também a nossa página no Instagram. A gente está ficando chique, né? E @Gaefa Espírita no Instagram, canal Gaefa Espírita no YouTube e aqui a página Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis no Facebook, tá? Do mais, antes de encerrar, eu queria mandar o meu abraço, meu carinho, meu beijo de aniversário para o seu Anderal, nosso querido irmão, que essa semana completou 90 anos. Meus parabéns, seu Anderal, que Deus ilumine, ampare, abençoe o senhor e que continue sempre conosco, e assim que passar tudo isso, a gente com certeza estará junto novamente, tá? Que Deus abençoe. E a vocês, meus irmãos, meu profunda gratidão, meu carinho, meu abraço fraterno, e tenham uma abençoada noite, um final de semana de luz, e terça-feira estaremos novamente reunidos para mais um Evangelho, para mais uma reunião do Gaefa. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.